Olá, eu sou Luiz Fernando Fontana e estou aqui para mais uma leitura do livro Gestão de Alta Performance. Essa é a nossa 21ª leitura. Vamos retomar a leitura na página 193. Na leitura passada nós falamos sobre a pirâmide de Maslow, que começa com necessidades fisiológicas, segurança, sociais e pertencimento, estima, reconhecimento e autorrealização. Vamos descrever cada uma dessas necessidades segundo o autor. Necessidades fisiológicas. Essas necessidades consistem em coisas que o dinheiro pode comprar, como comida, moradia, roupas e outras necessidades básicas da vida. O medo está atrelado a elas. Uma pessoa teme uma possível privação de comida, moradia e assim por diante. Necessidades de segurança. Essas necessidades provêm do desejo de se proteger da regressão a um estado de privação das necessidades básicas. As necessidades de segurança são satisfeitas, por exemplo, quando um plano de assistência médica protege os funcionários do medo de ter de gastar todos os seus recursos para pagar consultas médicas e internações hospitalares. A disponibilização de benefícios não costuma ser uma fonte dominante de motivação dos funcionários. No entanto, se a empresa não oferecer esses benefícios e os empregados tiverem de se preocupar com isso, o desempenho deles, sem dúvida, será afetado. Necessidades sociais de pertencimento. Necessidades sociais decorrem do desejo inerente dos seres humanos de pertencer a algum grupo. As pessoas, contudo, não querem pertencer a um grupo qualquer. Elas precisam estar em um meio cujos membros tenham algo em comum com elas. Por exemplo, quando as pessoas estão empolgadas, confiantes ou felizes, elas querem se cercar de pessoas que também estejam empolgadas, confiantes e felizes. Por outro lado, pessoas angustiadas tendem a se cercar de outras pessoas angustiadas. Quem sente que está no fundo do poço não quer ficar perto de uma pessoa feliz. As necessidades têm um poder enorme. Uma amiga minha decidiu voltar a trabalhar depois de muitos anos cuidando dos filhos. Ela aceitou um emprego mal remunerado, que contribuía pouco para o padrão de vida de sua família. Passei um bom tempo sem entender a razão, até que finalmente me ocorreu que ela precisava de uma camaradagem. Ela precisava da camaradagem que o trabalho oferecia. Ir trabalhar possibilitava a ela passar o dia cercada de um grupo de pessoas das quais ela gostava. Infelizmente, o vento, a brisa lá de fora não é suficiente para conter o calor. Retomando ao texto, o caso de Jim, um jovem engenheiro, nos dá outro exemplo de poder das necessidades sociais. Seu primeiro emprego, depois de se formar, foi em uma empresa grande e consolidada, enquanto seus dois colegas de faculdade, com quem ele dividia um apartamento, foram trabalhar na Intel. Por morar com eles,
Jim sabia como era trabalhar na Intel. Além disso, a maioria das pessoas que trabalhava com os amigos de Jim também era jovem, solteira e tinha se formado apenas 1 ou 2 anos antes. Enquanto quase todos os colegas de trabalho de Jim eram casados e tinham pelo menos 10 anos a mais. Jim sentia-se excluído e sua necessidade de um grupo no qual ele ficasse mais à vontade o levou a trabalhar na Intel, apesar de gostar muito da outra empresa. À medida que o ambiente ou a situação de uma pessoa muda, o desejo de satisfazer um conjunto específico de necessidades é substituído pelo desejo de satisfazer outro conjunto de necessidades. Chuck, um jovem gestor da Intel, contou uma história de quando era calouro na faculdade de administração de Harvard. No começo, ele ficou aterrorizado com o conteúdo das aulas, com os professores, com a possibilidade de fracassar, de reprovar nas matérias. Depois de um tempo, ele percebeu que seus colegas estavam no mesmo barco, também com medo. Os alunos começaram a formar grupos de estudo com o pretenso objetivo de estudar a matéria das aulas juntos, mas cujo verdadeiro objetivo era superar juntos o medo inicial. Chuck passou de ser governado, em grande parte, por sua necessidade de sobrevivência, uma necessidade fisiológica, a necessidade de segurança. Com o passar do tempo, os grupos de estudo foram dissolvidos e os estudantes começaram a se associar com outros colegas. A turma toda desenvolveu um conjunto definido e identificável de características e transformou-se em uma equipe. Os membros da equipe usufruíam da sensação de pertencimento, camaradagem e identificação com o grupo, e empenharam-se para manter a imagem da turma aos olhos dos professores e dos outros estudantes. Com isso, Chuck passou a satisfazer sua necessidade de pertencimento. É claro que também é possível retroceder. Não muito tempo atrás, um grupo altamente motivado e que trabalhou muito bem em equipe, composto de funcionários da produção de uma de nossas fábricas da Califórnia, de repente sentiu um forte abalo. Literalmente, e em vez de buscarem a satisfação de um nível muito elevado de necessidades humanas, tiveram de deixar para trás todo um estoque de wafers de silício, equipamentos de produção caríssimos e até amigos. Não entendi o até amigos aqui. Acho que eu me distraí na leitura aqui. É claro que também é possível retroceder. Não muito tempo atrás, um grupo altamente motivado que trabalhava muito bem em equipe, composto de funcionários da produção de uma das nossas fábricas da Califórnia, de repente sentiu um forte abalo. Literalmente. Ah, ok. O abalo era um tremor de um terremoto, talvez. Então, isso que eu não tinha entendido. E em vez de buscarem a satisfação de um nível muito elevado de necessidades humanas, tiveram de deixar para trás todo um estoque de wafers de silício, equipamentos de produção caríssimos e até amigos. Largaram até amigos para trás. É que a fábrica foi abalada por um terremoto. Como o apressado come cru, né? Era só eu ter lido uma frase a mais e eu teria entendido qual era o motivo.
Temendo por sua vida, as pessoas largaram tudo e correram para a saída mais próxima, pois se viram totalmente consumidas pela mais básica de todas as necessidades fisiológicas, a sobrevivência. Eu faria o mesmo. As necessidades fisiológicas de segurança e sociais podem nos motivar a ir ao trabalho, mas outras necessidades, estima e autorrealização, nos levam a melhorar o nosso desempenho. Novo item: necessidades de estima e reconhecimento. É fácil ver a necessidade de estima ou de reconhecimento no clichê. Não deixe seus vizinhos serem melhores do que você. Essa atitude costuma ser desaprovada, mas se o vizinho de um atleta for medalhista de ouro olímpico do ano anterior, ou se seu vizinho for um ator ganhador de Oscar, a necessidade de não ficar para trás pode ser uma grande fonte de motivação positiva. A pessoa ou grupo cujo reconhecimento você deseja pode não significar nada para outra pessoa. A estima está nos olhos de quem vê. Se você tem ambições de jogar no time da faculdade e um dos melhores jogadores passar por você no corredor e o cumprimentar, você ficará muito feliz. No entanto, se você contar à sua família ou amigos como ficou feliz com isso, eles provavelmente não entenderão sua alegria, porque ele falou oi casual do capitão do time não quer dizer nada às pessoas que não são aspirantes a atleta na sua faculdade. Todas as fontes de motivação das quais falamos até agora são autolimitadoras. Ou seja, quando uma necessidade é satisfeita, ela não tem mais como motivar uma pessoa. Uma vez atingido um objetivo ou nível de conquista, pré-determinado, a necessidade de avançar perde a urgência. Um amigo meu entrou em uma crise de meia-idade prematura quando, em reconhecimento pelo excelente trabalho vinha realizando, foi nomeado vice-presidente da corporação. Aquela era a maior ambição da sua vida. Quando ele a atingiu, de repente foi forçado a encontrar outra maneira de se motivar. Atingiu o nível e aí, perdeu a graça. Necessidade de autorrealização. Para Maslow, a autorrealização decorre da percepção pessoal de que eu preciso ser o que posso ser. Em outras palavras, é a necessidade de dar absolutamente o melhor de si no campo de atuação escolhido. Quando a autorrealização é a fonte de motivação de uma pessoa, seu desejo de apresentar um bom desempenho não tem limites. Assim, a característica mais importante da autorrealização é que, ao contrário das outras fontes de motivação que se extinguem depois que as necessidades são satisfeitas, ela continua motivando as pessoas a atingir níveis cada vez mais elevados de desempenho. Duas forças internas podem levar uma pessoa a usar tudo o que tem para melhorar seu desempenho. A pessoa pode ser orientada à competência ou orientada à conquista. A primeira orientação diz respeito ao domínio do trabalho ou da tarefa. Um violinista virtuoso que continua praticando dia após dia é claramente motivado por algo
além da necessidade de estima ou reconhecimento. Ele trabalha para aprimorar sua habilidade, tentando melhorar um pouco mais a cada vez, como um adolescente que pratica repetidamente a mesma manobra de skate. O mesmo adolescente não pode conseguir passar de 10 minutos fazendo a lição de casa. O mesmo adolescente pode não conseguir passar 10 minutos fazendo a lição de casa, mas é implacável na prática do skate, impulsionado pela necessidade de autorrealização, uma necessidade de melhorar que não tem limites. Interessante como algumas coisas são mais fáceis para nós do que outras. Já o caminho orientado à conquista é um pouco diferente. Algumas pessoas, não a maioria, são movidas por uma necessidade subjetiva de ter um senso de conquista em tudo o que fazem. Um experimento de psicologia ilustrou o comportamento desse tipo de pessoa. Alguns voluntários foram conduzidos a uma sala onde pinos tinham sido instalados em vários pontos do chão. Os pesquisadores distribuíam algumas argolas aos voluntários, mas sem dar qualquer instrução sobre o que fazer com elas. Com o tempo, as pessoas começaram a jogar as argolas nos pinos. Alguns jogaram casualmente as argolas em pinos distantes. Outros ficaram ao lado dos pinos e deixaram as argolas cair neles. Outras se afastaram o suficiente dos pinos para que acertar uma argola em um pino constituísse um desafio. Essas últimas optaram por atuar nos limites de sua capacidade. Os pesquisadores classificaram os 3 tipos de comportamento. O primeiro grupo, denominado apostadores, assumiu altos riscos, mas não exerceu nenhuma influência sobre o resultado dos eventos. O segundo grupo, denominado conservadores, incluía as pessoas que correram muito pouco risco. O terceiro grupo, denominado realizadores, precisou testar os limites de que eram capazes de fazer, sem receber qualquer instrução. As pessoas demonstraram o objetivo do experimento, que alguns indivíduos simplesmente precisam testar seus limites. Ao assumir o desafio, essas pessoas provavelmente erraram os pinos várias vezes, mas quando começaram a acertar com mais frequência, foram recompensadas por um senso de satisfação e conquista. A questão é que tanto as pessoas orientadas à competência quanto aquelas orientadas à conquista tentaram espontaneamente testar os limites de suas habilidades. Apenas um comentário. Há cerca de uns 20 anos atrás, eu fiz um treinamento para empreendedores chamado Empretec. Esse treinamento é um treinamento muito famoso no Sebrae. Ele tem um modelo universal e, se eu não me engano, foi recomendado inicialmente pela ONU. Mas aqui no Brasil é um treinamento bastante famoso, principalmente aos participantes do Sebrae. E uma das atividades, entre muitas que nós temos lá, é um treinamento intensivo. Hoje é de 7 dias, mas na época que eu fiz eram 9 dias consecutivos. E era o dia todo e às vezes varava até a noite. Era um exercício desse. E tiveram lá
pessoas que simplesmente ficaram do lado dos pinos e jogaram as argolas, tiveram outras que ficaram de longe e tiveram outras que, no meu caso, eu me coloquei mais ou menos numa linha de número 7. Agora eu estou lembrando, tinha uma escala, é isso mesmo. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 7 metros e 10 metros. Ou tinha uma linha de 1 até 10. E eu me posicionei no 6 e no 7. E aí eu percebi que normalmente na minha vida eu sempre busco um pouco acima da média, mas dificilmente eu busco alguma coisa para ser o número 10. Então eu sempre arrisco mais ou menos para nota 7. Bom, vou seguir o texto aqui porque essa história é longa. Vamos lá. Quando a necessidade de estender os limites não é espontânea, os gestores precisam criar um ambiente para promovê-la. Em um sistema de gestão por objetivos, por exemplo, estes devem ser definidos em um ponto elevado o suficiente para que, mesmo que a pessoa ou organização se esforçar muito, ela só tenha 50% de chances de atingi-lo. O output tenderá a ser maior quando todos se empenharem para atingir um nível de conquista um pouco mais distante das possibilidades atuais, mesmo sabendo que tem 50% de chances de fracasso. Esse tipo de estabelecimento de metas é importantíssimo se você quiser obter o máximo desempenho de si mesmo e de seus subordinados. Além disso, se quisermos promover a motivação orientada à conquista, precisaremos criar um ambiente que valorize e enfatize o output. Meu primeiro emprego foi em um laboratório de pesquisa de desenvolvimento, no qual muitas pessoas eram extremamente motivadas, mas tendiam a ser centradas no conhecimento. Elas eram motivadas para saber mais, mas não necessariamente a fim de produzir resultados concretos. Em consequência, relativamente poucos resultados eram atingidos de fato. O sistema de valores da Intel é o contrário disso. Um doutor em ciência da computação que conhece uma solução abstrata, mas não aplica para criar um output concreto, não recebe muito reconhecimento, ao passo que o engenheiro iniciante, que produz resultados, é altamente valorizado e estimado. É assim que deveria ser. Concordo com o autor. Dinheiro e feedback. Dinheiro e feedback aplicável à tarefa. Agora vamos abordar a questão de como o dinheiro motiva as pessoas, nos níveis mais baixos da hierarquia da motivação. O dinheiro é claramente importante, fundamental para suprir as necessidades da vida. Quando uma pessoa tiver dinheiro suficiente para subir a um nível satisfatório, ela deixará de ser motivada por mais dinheiro. Vejamos o exemplo do pessoal da nossa fábrica de montagem no Caribe. O padrão de vida lá é baixo e as pessoas que trabalham para nós desfrutam de um padrão bem mais alto do que a maioria da população. No entanto, nos primeiros anos de operação, muitos funcionários só trabalhavam um tempo suficiente para acumular uma pequena quantia e saíam da empresa. Para eles, a motivação do dinheiro era claramente limitada. Depois de conseguirem a quantia desejada, mais dinheiro e um emprego estável não lhes proporcionavam mais motivação.
Vejamos por outro lado o exemplo de um venture capitalist. O exemplo de um venture capitalist. Mesmo depois de ganhar 10 milhões de dólares, continua trabalhando duro na tentativa de dobrar esse ganho. As necessidades fisiológicas de segurança ou sociais dificilmente se aplicam a casos como este. Além disso, como os venture capitalists, em geral, não alardeiam seus sucessos, eles não são movidos pela necessidade de estima ou de reconhecimento. Assim, me parece que, no nível superior da hierarquia das necessidades, quando a autorrealização é atingida, o dinheiro por si só deixa de ser uma fonte de motivação e se torna uma medida de conquista. O dinheiro nos níveis de necessidades fisiológicas e de segurança só é um motivador enquanto essas necessidades não são satisfeitas. Mas o dinheiro, como uma medida de conquista, tem um poder motivador ilimitado. Desse modo, os 10 milhões adicionais podem ser tão importantes para o venture capitalist quanto os primeiros 10 milhões, uma vez que não é a necessidade utilitária do dinheiro que o motiva, mas a conquista que isso implica. O que faz com que a necessidade de conquista seja ilimitada. Um teste simples pode ser aplicado para saber em que ponto uma pessoa está na hierarquia motivacional. Se a quantia de um aumento salarial recebido por uma pessoa é importante para ela, pode-se dizer que ela trabalha principalmente nos modos fisiológico ou de segurança. Por outro lado, se o que importa para essa pessoa é como o aumento recebido se compara com o salário dos colegas, ela é motivada pela estima, reconhecimento ou autorrealização, porque nesse caso, o dinheiro é claramente uma medida. Uma vez no modo de autorrealização, uma pessoa precisa de medidas para avaliar seu progresso e suas conquistas. O tipo mais importante de medida é o feedback sobre seu desempenho. Para a pessoa que atingiu a autorrealização e é motivada a melhorar sua competência, o mecanismo de feedback é interno à própria pessoa. Nosso violinista virtuoso sabe como a música deve soar, sabe quando errou e continuará se esforçando incansavelmente para acertar. E, se ele não tiver a possibilidade de melhorar, o desejo de continuar praticando desaparece. Conheci um campeão olímpico de esgrima, um húngaro que imigrou para os Estados Unidos. Ele me contou que largou a prática desse esporte logo depois de chegar ao seu país. Segundo ele, o nível de competição nos Estados Unidos não era suficiente para produzir um esgrimista que o desafiasse. Ele não conseguia mais praticar porque, sempre que o fazia, sentia que a sua habilidade estava diminuindo. Quais são algumas medidas ou mecanismos de feedback no trabalho? As melhores medidas vinculam o desempenho de um funcionário ao funcionamento da organização. Se os indicadores de desempenho e os milestones em um sistema de gestão por objetivos estiverem vinculados ao desempenho da pessoa, o grau de sucesso dela será avaliado e o seu progresso aumentará. Uma responsabilidade clara e importante de um gestor é deixar seu pessoal longe de recompensa irrelevante e sem sentido, como o tamanho ou a decoração de uma sala, e aproximá-lo de recompensas relevantes e significativas. A forma mais importante desse tipo de feedback
aplicável à tarefa é a avaliação de desempenho que todo subordinado deve receber de seu supervisor. E adiante falaremos mais a respeito disso. Muito bem, 30 minutos de leitura e chegamos à página número 200. Acredito que por hoje está legal. Tá bem? Hoje é dia 14 de março de 2024. E esta foi a 21ª leitura do livro Gestão de Alta Performance. O autor é Andrew Grove. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.